Gálatas, capítulo 5. Você está lá? Diz assim a palavra do Senhor: Estai, pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Repita assim comigo: corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Olha o desejo de Paulo. O meu desejo é que fossem cortados do meio de vós aqueles que vos têm inquietado. Porque vós, irmãos, fosseis chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos... Amém? Amém, irmãos? Presta atenção. Estamos diante da carta de Paulo à igreja da Galácia. E foi uma igreja que recebeu a parte do Senhor de uma forma rápida. Receberam do Senhor de uma forma rápida. Mas da forma rápida como eles receberam do Senhor, como eles se entregaram ao Senhor, dessa mesma forma eles voltaram às práticas antigas. Você está aí? Se você pegar Gálatas capítulo 1, só uma página, algumas páginas antes, ele vai dizer assim no verso 6, ó: maravilho-me, escandalizo-me, na verdade, porque esse maravilho-me é isso, admiro-me, surpreendo-me, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a lei. Veja, olha que interessante essa circunstância nos dias de Paulo. Dizendo assim: vocês receberam a graça, o favor, o amor de Deus sobre a vida de vocês. Quem? Cristo. Vocês receberam de uma forma sobrenatural. Vocês foram inundados pela presença dele em suas vidas de uma forma sobrenatural. Mas dessa mesma forma, vocês surpreendentemente estão rapidamente voltando a praticar as velhas práticas. Você está aí? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Porque, irmãos, é algo muito realista nos dias atuais. É como se Paulo estivesse realmente, literalmente, de uma forma literal, ele estivesse escrevendo essa carta hoje para a igreja dos dias atuais. Está tão vivo o que estamos vivendo, como essa igreja viveu. Como assim, pastor? Presta atenção em mim. Olha só. Vivemos uma vida regalada a muitos prazeres, regalada a muitos pecados, vivendo uma tradição religiosa na circunstância a qual vivemos aqui. Você está aí? Se for outras nações, se for outros lugares, são outras tradições.
Cada região tem a sua tradição, cada local tem a sua própria tradição, e nós nascemos e vivemos debaixo dela aquilo que nos é ensinado pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, e vamos vivendo, e assim vamos levando a nossa vida. Você está aí? Num dado momento dessa vida, numa dada circunstância dessa vida, recebemos a Cristo. Ele nos inunda, Ele nos impacta, Ele vem em nosso coração e ministra as palavras de vida eterna. E a gente não sabe explicar, mas naquele dia em diante, nós não somos mais os mesmos. As mesmas verdades já não são mais as mesmas. Algo dentro de mim diz que tudo aquilo que eu vivenciava não é a verdade e que tem algo novo para a minha vida. Você passou por isso? Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você não veio aqui por sua livre e espontânea vontade. Você está aqui por uma livre e espontânea pressão. Pressão de quem? Daquele que fez morada em sua vida. Porque você, por você mesmo, você nunca desejaria estar nesse lugar. Da sua própria vontade, do seu próprio querer. É um erro grotesco em nossas vidas, achar que eu comando a minha vida ainda. E eu quero dizer para você que esse erro pode destruir a sua vida. Porque se você realmente acha que você comanda, que você governa, que você dá as ordens na sua vida, o Senhor não dá. Ele não faz nada. Você está aí? Se é você que está tomando as decisões, se é você que diz, hoje eu vou, hoje eu não vou, amanhã eu vou, amanhã eu não vou, se é você que realmente entende, compreende que as decisões são suas, elas não estão vindo da parte de Deus. Você está entendendo? É isso que Paulo está dizendo a essa igreja. Vocês recebem a Cristo, vocês recebem a graça, vocês tomaram essa decisão de que não sabem explicar, porque a graça não existe explicação, a graça veio para ser vivida. Vocês recebem isso em suas vidas e tão depressa estão tomando a decisão de voltar para as velhas práticas? O que houve? Paulo vai dizer o que houve. No meio de vós está vindo pessoas que são como lobos no meio das ovelhas, que estão destruindo a vida de vocês. Ele vai dizer ali, vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu para que vocês continuem obedecendo a verdade? Essa é uma realidade nossa hoje. Porque viemos para Cristo. Recebemos a Cristo, e é o interessante que quando chegamos, nada mais nos importa, somente a Cristo. Viemos para Cristo, e viemos para Cristo, eu digo, viemos para uma igreja. Porque ninguém vive Cristo sozinho, irmão. Você não consegue vivenciar Cristo verdadeiramente sozinho na sua casa. Nós não fomos chamados a andar sozinhos. Nós fomos chamados a andar em comunidade. Por isso que é a comunhão dos irmãos, Hebreus vai dizer no capítulo 11. Porque a importância de andarmos como igreja, de sermos a igreja, de vivermos uns com os outros, de amarmos uns aos outros, de exortarmos uns aos outros, de confiarmos as nossas vidas uns aos outros. Não é a qualquer um. Aí que está o problema que aconteceu aqui. Estamos confiando as nossas vidas a qualquer um. Estamos recebendo de qualquer um. E, irmãos, o que nós mais temos, e desde o princípio, são pessoas que estão no nosso meio para nos atrapalhar. Não estão para nos edificar. Não estão para nos confirmar. Não estão para nos consolidar na sua palavra e na sua obra, para vivenciarmos ela também. Como assim, pastor? Por isso que nós andamos dentro da igreja. Sempre foi assim, irmãos. Sempre vai ser assim. Você vai ler Atos, desde o capítulo 1 até o último capítulo de Atos. Você vai ver, a igreja sempre andou debaixo de submissão à sua autoridade. Sempre existiu autoridade e quem se submete. Por isso que no mundo existe a mesma circunstância. Por isso que no mundo é da mesma forma. Só dá certo. Por quê? Porque nos relacionamentos que temos, os relacionamentos são submetidos a uma autoridade.
Ou você chega lá na empresa e você começa a mandar lá sem alguém dizer que você é autoridade lá. Tem uns doidos fazendo. O que acontece? Não dá certo. Se alguém que está sobre você não declarar que você é uma autoridade naquele lugar, e você tentar se levantar, você está usurpando a autoridade daquele lugar e não serve para você. Você está entendendo? Vamos para um exército, por exemplo. A mesma coisa. O exército é um lugar onde um vive pelo outro, um morre pelo outro, mas todos eles estão debaixo de uma cadeia de autoridade. Não muda. As circunstâncias não mudam, o lugar não muda, as coisas não mudam, na igreja também não muda. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque começamos a dar ouvidos àqueles que não deveríamos. Aqueles que não podem, que não foram levantados, que não foram constituídos autoridades sobre as nossas vidas. E começamos a dar ouvidos a eles. E por dar ouvidos a eles, vamos nos perdendo. Vamos voltando às velhas práticas, vamos voltando às velhas atitudes, vamos voltando às coisas que não deveríamos mais voltar, as murmurações, as reclamações, os choros, sabe? Os desânimos, que não vão mudar a nossa vida e só vão fazer nós nos afastarmos, nós nos distanciarmos, nós andarmos longe daqueles ao qual deveríamos andar como uma unidade só. Você está aí? Olha só que interessante, irmão. É muito sério isso. Porque o Senhor nos exorta desde o princípio da igreja, desde o momento em que a igreja foi criada, até os dias atuais, a exortação do Senhor para nós é a mesma. Ela não mudou. Ela não vai mudar, sabe por quê? Porque aquele que é nosso Senhor, aquele que tomou a decisão de nos salvar, aquele que tomou a decisão de guardar as nossas vidas, ele não muda. Ele não vai mudar para aquilo que eu penso, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu discordo, para aquilo que eu concordo. Ele não vai mudar. A sua palavra é uma só. E a sua palavra só se torna viva e verdadeira em minha vida se eu viver essa palavra que é uma só. Não é eu maquiando, não é eu colocando coisas de volta dentro dela, não é eu colocando o que eu concordo e o que eu discordo dentro dela, não é eu colocando os meus pensamentos, a minha filosofia, não é eu colocando aquilo que eu quero dentro dela, é eu viver aquilo que ela é. Você está aí? Sabe, e eu digo isso com muito temor no meu coração. Porque é uma coisa que eu vejo muito da igreja e vejo em alguns líderes também. A dificuldade de viver a palavra que é a verdade, de receber a palavra que realmente tem o poder de transformar a minha vida e me fazer alguém diferente em Cristo. Não é questão de ser alguém melhor, porque bom mesmo é só o Pai, o próprio Jesus diz. E nós estamos aqui para ser iguais a Cristo. Como assim? Aquele que veio, nasceu, viveu e morreu em nosso favor. E enquanto viveu, viveu para estar cumprindo a vontade do seu Pai. Nós estamos aqui para viver a mesma coisa. Mas entenda, olha que interessante, Jesus não andou sozinho. Ele tinha poder para fazer tudo sozinho ou não tinha? Mas ele não andou. Quando ele é batizado nas águas e começa o seu ministério, qual é a primeira coisa que Jesus vai fazer? Ele vai atrás dos discípulos. Ele vai buscar os discípulos. Para quê? Para andar junto com ele. E mais interessante, ele vai atrás deles, traz eles, e agora o que ele diz? Vem em mim. Por quê? Porque eu estou cumprindo a vontade do Pai, você precisa cumprir a vontade dele também, vendo as minhas obras. Você está pegando? Irmão, sabe qual é o interessante?
Aqui nós não vemos nenhum momento Jesus se colocando a discutir teologia com ninguém. Nós não vimos em nenhum momento Jesus discutindo circunstâncias com as pessoas. Vem e me segue. Irmão, sabe o que é seguir? Você realmente sabe o que é isso na sua vida? Eu sigo somente a Cristo. Irmão, se você não seguir aquele a qual o Senhor colocou sobre a sua vida, para ser autoridade espiritual sobre a sua vida, você não segue a Cristo. Você segue qualquer coisa, menos Ele. Porque seguir a Cristo é andar com as pessoas que o Senhor colocou sobre nós. É viver junto com elas, é se colocar à disposição delas, é amá-las, é estar com elas, sabe, não é concordar ou discordar, é estar junto com elas, cumprindo a vontade do Senhor. É a mesma coisa que a gente vê na carta de Paulo à igreja de Corinto. Eles recebem a palavra, vivem todos os dons. Os 9 dons que enxergamos, pelo menos os 9 dons do Espírito que enxergamos, Paulo ensina a igreja. Por quê? Por que ele ensina a igreja de Corinto? Porque a igreja começou a vivenciar e não sabia o que fazer com aquilo. Estavam meio perdidos, então Paulo recebe a instrução do Senhor e ensina e ministra a eles. E é uma igreja que também estava vivenciando muitas coisas erradas. Paulo vai lá e vai. Mas ele vai ensinar o que em Corinto? Autoridade. Quando alguém se levantar para profetizar, os outros parem, escutem. Você está aí? Irmão, parece ser algo complicado, parece ser algo impossível de viver, não é? O problema é que nós estamos tão cheios de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, nós estamos tão cheios de pensamentos altruístas, de pensamentos filosóficos, nós estamos cheios de uma mentira que se tornou verdade, e por andar debaixo dela, ela realmente parece uma verdade, que nós, quando vem a palavra do Senhor, que vem para nos edificar, que vem para construir, que vem para edificar um prédio, nós não aceitamos. Nós relutamos, porque ela só vem com uma circunstância simples: obedeçam e tudo vai se cumprir sobre a vida de vocês. Andem nos mesmos caminhos, que vocês serão vivos, que vocês farão obras maiores das quais o Senhor Jesus fez. Mas sabe o que temos vivenciado no meio do povo cristão? Eu falo de uma forma geral. Há muita liberdade para viver o que se quer. E aí Paulo vai ser claro aqui: não usem da liberdade para dar ocasião da carne de vocês e fazerem o que vocês desejam. Mas sirvam uns aos outros. Irmão, assim, não tem como, não existe possibilidade de eu ser igreja e não ter relacionamento com os irmãos. Não existe possibilidade, é por isso que nós vivenciamos em células. É por isso que nós estamos nas células. Para quê? Para facilitar esse relacionamento, que muitas vezes aqui é difícil de nos relacionarmos. Mas lá na célula que estamos 10 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas, 12 pessoas, o relacionamento se torna mais íntimo e essa é a grande importância. De existir esse relacionamento, de existir esse momento, de estar juntos, porque Cristo nos chama a viver um relacionamento sólido como igreja. E é nesse relacionamento sólido como igreja que Ele vai se manifestar em nosso meio. É nesse ambiente de relacionamento, é nesse ambiente em que nos colocamos à disposição, é nesse ambiente em que somos uns com os outros, que entendemos o propósito uns dos outros, que somos corpo de Cristo, e ali a sua palavra se cumpre. Mas precisa ter relacionamento, precisa ter vida, precisa ter comunhão. Você está aí? E
5 sinais, alguns sinais, não 5, alguns sinais de que realmente estamos sendo igreja. Eu quero passar para você aqui interessante que eu estava estudando e quero compartilhar com você. Que existem sinais que nos mostram que o nosso relacionamento está sendo um relacionamento verdadeiro com os irmãos. Não simplesmente algo de um faz de conta, de uma historinha, em que se eu não for, eu não vou, se eu vou, eu não vou, se eu não... Não, é algo que realmente importa. E um desses sinais realmente é notório, é o prazer mútuo no relacionamento. Irmão, relacionamento saudável é aquele relacionamento que existe um prazer mútuo nas pessoas, em que elas amam passar o tempo juntas, em que elas amam estar juntas, em que elas amam andarem juntas. Você quer um exemplo de um casamento? Até hoje eu não consigo entender como as pessoas conseguem viver casadas sem ter um prazer. E o prazer não é sexo. O prazer é a vida com a pessoa, é compartilhar com aquela pessoa, é ser verdadeiro com ela e ela ser verdadeira com você. É andar junto com ela e andar junto com você. Existem casamentos, irmãos, em que o marido não sabe nada das coisas da esposa, a esposa não sabe nada das coisas dele. Eles não conversam dentro de casa, eles não têm relacionamento dentro de casa. Não existe prazer para estar em casa. E eu quero dizer para você que a maioria das pessoas que vivem em igreja vivem assim. Eu conheço muitos. Eu converso com a minha esposa, eu falo com a minha esposa e eu digo para ela, eu não entendo isso. Eu não consigo entender. E ela diz assim, como que tu não entende se a maioria dos relacionamentos são assim? Eu estava passando ali agora uma circunstância, um compromisso assumido com o irmão. Ele me manda mensagem 1h30 da manhã, ó, não vai dar para ir, porque a minha esposa tem compromisso amanhã 9h30 da manhã. Aí eu pensei, como assim? Como que 1h30 da manhã para o nosso compromisso 6h30 da manhã, tu não sabe que a tua esposa tem um compromisso às 9h30, ela vai te falar nesse horário? E o nosso compromisso está assumido faz uma semana. Quer dizer, tu não falou para ela do nosso compromisso e ela não te falou do compromisso dela. Meu Deus! Irmão, a primeira coisa que eu faço é pedir permissão para minha esposa. Brincando. Não é não. Mas, irmão, a primeira coisa que eu faço antes de confirmar um compromisso é conversar com ela. Nós temos alguma coisa para tal data? Você vai ter. A mesma coisa ela faz. Porque é um relacionamento mútuo entre nós. Há uma vida entre nós. Há uma intimidade entre nós. E essa mesma vivência nós temos que viver como igreja. Por quê? Porque nós somos um só corpo, uma só vida. Você tem prazer de estar na sua célula, irmão? Você tem prazer de estar na igreja? Porque se você não tiver, irmão, esse prazer, o relacionamento vai se definhar, vai se acabar. Em breve você não será mais participante de nada. Mas a culpa não é das pessoas, é que nós não temos prazer. Por que tantos casamentos acabam? Porque acaba o prazer. Irmão, o sexo do casamento é uma das coisas, uma das partes dela. A maior parte do seu casamento é relacionamento com a intimidade, em papo, em conversa com o outro. Sabe? É você compreender as dificuldades dele. É ela compreender as minhas dificuldades. E assim andar como uma só carne que somos. Assim como nós somos uma só carne no casamento, nós somos um só corpo em Cristo. Você está entendendo? O prazer de estar, de viver, de andar como igreja.
Um outro sinal dos nossos relacionamentos saudáveis é justamente compartilhar as nossas experiências. É ter as nossas experiências compartilhadas. Como assim? Volto ao exemplo do exército, dos soldados no campo, lá de batalha. Porque experiências vividas juntas gera compromisso, um com o outro. E quando estamos lá num exército, na batalha, aquele irmão que está do meu lado, não o irmão em si, mas aquele soldado que está do meu lado, se torna meu irmão. E nós começamos a compartilhar as experiências vividas ali. E o compartilhar dessas experiências vai gerar um compromisso meu com ele, dele comigo. Você está pegando a importância de vivermos o que estamos vivendo como igreja? E de continuarmos e de avançarmos? Por isso que estamos procurando novas casas, novos lares, de homens e mulheres que estão tomando a decisão de caminhar com Cristo, de se entregar à igreja de Cristo, de ser igreja junto conosco, andando debaixo de submissão e autoridade, assim como nós andamos debaixo de submissão e autoridade. Vivendo as experiências e nos comprometendo uns com os outros. Irmão, se você vive experiências sozinho, se as suas experiências com Deus são somente suas, não são da igreja, você está vivendo fora da igreja. Você não está sendo a igreja. E aí é como um membro que foi cortado do corpo, não serve para nada, não tem utilidade. Você está entendendo? É uma mão, mas se ela não estiver ligada no braço, qual a utilidade dela? É um braço, mas se ele não estiver ligado no tronco, aqui qual a utilidade dele? Nenhuma, não serve para nada. Como diz Cristo, só serve para ser jogado fora. Por isso que nós vivemos, porque nós andamos como igreja, somos igreja. Por quê? Porque é a importância de estarmos um com os outros. E nesse momento, é a importância de nos aturarmos muitas vezes. Porque eu tenho dificuldades, você tem, mas juntos em Cristo nós superamos todas as dificuldades. Você está pegando? Hã? Irmão, se nós desejamos que as nossas células sejam fortes, nós precisamos ter experiências em comum sendo compartilhadas lá nas células. Se você deseja que a sua célula venha fortificar em Cristo, que ela venha crescer, que ela venha dar frutos, que ela venha exaltar o nome do Senhor, você precisa compartilhar as suas experiências lá na sua célula. Aquelas vencedoras com o Senhor, as suas lutas, você pede oração. Mas eu digo para você, peça oração para os seus líderes. Porque o irmão da igreja que está lá junto com você na célula, muitas vezes não tem a mesma consciência. E ele vai fazer do seu pedido de oração uma fofoca. Uma contenda. Uma confusão. Mas o líder também pode fazer isso, pastor. Se ele fizer isso, aí nós vamos conversar mais de perto. Porque tudo em nossas vidas há níveis no Senhor de maturidade. Você está entendendo? Agora, você quer que a sua célula venha crescer? Você quer que a sua célula venha fortificar? Conte as experiências, irmão. Em Cristo, nós não somos hoje o mesmo que éramos ontem. Nós já temos um testemunho para contar. Um testemunho nós já temos. Eu não sou o mesmo hoje que eu era ontem. Como assim, pastor? As coisas que eu penso hoje não são as mesmas que eu penso ontem. Ah, pastor, eu penso, cuidado, irmão, será que Cristo realmente é vivo e verdadeiro na sua vida? Ah, pastor, eu tenho dificuldades para vencer isso. Amém, irmãos? Vamos cá, vamos orar, vamos interceder. O Senhor vai fazer a vitória ser manifesta na sua vida. Porque Ele é verdadeiro, Ele é justo.
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Ele é. Se andarmos como igreja, se sermos a igreja, se vivermos a igreja como esse povo viveu, sendo exortados e direcionados, irmão, pode vir as águas que vierem, nada vai fazer com que nós caiamos da presença do Senhor. Olha só que interessante, Mateus, deixa eu ver se eu encontro. Mateus capítulo 7, verso 24. Você está lá? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, vos assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua... Irmão, todas as pessoas que viveram no meio da igreja, vivem no meio da igreja, andam no meio da igreja, elas não se perdem do caminho do Senhor. Todas aquelas pessoas que compartilham, que recebem a palavra, todas aquelas pessoas que recebem a exortação, que recebem o ensino, que estão juntas, que estamos, sabe, aquela história, estamos juntos, pastor, estamos juntos verdadeiramente, mesmo se nós não concordarmos, estamos juntos, porque o Senhor está acima dos nossos pensamentos, acima das nossas vontades e acima das nossas emoções. Nós estamos juntos como um só corpo, uma só casa, sendo edificados sobre a rocha. Vai vir as dificuldades, vai vir as lutas, mas nós somos verdadeiramente mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Agora, se dermos ouvidos às falácias, se dermos ouvido às vozes de engano, se dermos ouvido aos irmãos que não tem nada para fazer para nós, se dermos ouvido ao mundo que também não tem nada de bom para nos oferecer, se nós dermos ouvido a essas circunstâncias, sairemos do meio do povo e inevitavelmente nós nos colocaremos para fora. E aí, irmão, vêm os ventos, vêm as dificuldades e a nossa destruição será muito maior do que imaginávamos. Por isso a importância de edificarmos a vida uns dos outros, de estarmos juntos uns com os outros, de vivermos mais momentos como vimos ontem, de vivermos mais momentos como estamos vivendo nas células, nas quartas e quintas-feiras, de isso se tornar uma vida para mim, não somente um dia. Disso ser a minha vida, da igreja ser a minha vida, da igreja ser a grande importância minha, aquilo que eu disse para vocês no início, vivi o ano inteiro com vocês, nada melhor do que encerrar o ano aqui junto, essa é realmente para mim a circunstância verdadeira,
Por mais saber que tem irmãos que estão hoje, amanhã podem não estar, que amanhã vão vir novos irmãos. Por mais saber que as coisas, infelizmente, são assim, voláteis. Mesmo assim, eu continuo olhando para o Senhor. Eu continuo com os meus olhos fixos no Senhor. E digo a vocês, não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor para viver. Não há lugar melhor para ficar, que é na sua presença e na sua casa, junto com os irmãos. Os mesmos deste ano não serão todos os mesmos que estávamos aqui o ano passado, mas vai ter mais irmãos esse ano. Infelizmente, alguns não vão estar mais, mas mesmo assim, os meus olhos continuam voltados para o Senhor. Eu não mudo, eu fico aqui, eu permaneço aqui, porque Ele é o meu pastor. Você está entendendo? Irmão, não seja levado por vãs doutrinas que tentem facilitar a sua vida. Cuidado com outros que se dizem seus irmãos, mas que não trazem nada de bom proveito para a sua vida. Cuidado com essas vidas, e há muitos desses tentando nos enganar, com as suas discórdias, com os seus pensamentos contrários, com as suas doutrinas contrárias, com as suas teologias. Cuidado com esses irmãos. O maior erro nosso hoje, mas isso não vai mudar, por isso que precisamos viver a igreja e ser a igreja, está na internet, irmão. Porque assim, eu concordo com dízimos, eu vou na internet e procuro textos com isso. Eu discordo de dízimos, eu vou na internet e encontro textos com isso. Pessoas que também vão discordar e vão trazer os seus pensamentos. Eu concordo com o casamento, eu vou lá e falo, vejo, eu concordo com o divórcio, eu vou lá e vou procurar e vou encontrar pessoas que estão lá querendo convencer. Eu quero dizer para você, aquilo que a internet oferece não gera vida em nós, não gera discípulos. Aquilo só gera confusão e discórdia, que é a grande maioria das coisas que está sendo gerada nos dias atuais. Jamais vou te proibir disso, você tem liberdade. Agora você precisa ter a mente de Cristo e ver o que está edificando a sua vida. Porque o que você quiser concordar e discordar, você vai encontrar lá, irmão. Só que aquilo não muda a nossa vida e nunca mudou e nunca vai mudar. Aquilo só tem destruído vidas, na verdade. Agora, quando estamos aqui, olho no olho, cara a cara, um olhando para o outro, trazendo sentimento um para o outro, e andando debaixo daquilo que o Senhor nos ensinou, desde o princípio ser igreja, desde o momento em que ela foi estabelecida em Atos, de andarmos nas casas, de vivermos uns com os outros, de chorarmos, de rirmos, de exortarmos, de edificarmos, de amarmos, de estarmos juntos. Isso edifica e constrói a nossa vida em Cristo. Isso nos faz um verdadeiramente. De receber aquela palavra e viver ela. Não importa o que estão dizendo por aí, isso tem edificado a minha vida, é o que tem edificado a minha, irmão. Quando eu chego lá no meu pastor e ele dá uma palavra, isso edifica a minha vida, isso muda a minha vida. Se eu quiser, eu posso discordar dele, eu posso arrumar 300 textos bíblicos, vou na internet e encontro um monte, mas não, aquilo que ele disse para mim se torna verdade e eu vivo ela e ela vira verdade em minha vida. E é assim na sua vida também. E muitos irmãos vivem isso. Nós só vamos ser edificados em Cristo, sendo igreja e sendo um em Cristo. Veja que desde os tempos da Galácia, do início da igreja da Galácia, já existiam pessoas para tirarem outros da presença de Deus. Hoje não é diferente. Quem você tem escutado? Quem tem sido vivo na sua vida? Quem tem ensinado a sua vida? Quem tem ministrado em sua vida? Quem realmente tem consolidado a sua vida? É por isso que você está vivendo. Você está pegando? O Senhor te chama a servi-lo.
O Senhor te chama a ser um com Ele. O Senhor te salvou. O Senhor te resgatou. O Senhor te restaurou. O Senhor tirou a sua vida do império das trevas. E agora Ele diz: vem para o reino do meu amor. Anda com os meus outros irmãos. Anda com os meus outros filhos. Seja um com eles. Viva essa verdade com eles. Irmão, da onde eu fui tirado? Eu não quero voltar. Eu não quero voltar às velhas práticas. Eu tenho certeza que você também não quer. Eu tenho certeza que você quer viver outras coisas no Senhor. Que você quer viver outras grandezas no Senhor. Mas você precisa se colocar à disposição para isso. O Senhor te chama nessa noite para se colocar à disposição dEle. Você recebe? Se coloque de pé em nome de Jesus.